Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, hoje na aula extra eu quero falar um pouquinho com vocês sobre hábitos fundamentais. Na verdade, eu separei 3 hábitos que são fundamentais para a gente ter uma vida mais feliz. E aí, para isso, eu quero que vocês tenham em mãos papel e caneta. Enquanto vocês pegam, o Thiago roda a vinheta pra gente. Mete bronca aí, Thiago. Pois é, vários de vocês vêm me perguntando já faz um tempo, quais são os principais hábitos que a gente deve desenvolver no nosso dia a dia, né? E se você deseja vencer na vida, ter uma vida mais feliz, mais próspera, tem sim alguns hábitos que são fundamentais e alguns questionamentos que a gente precisa se fazer para tornar parte mesmo da nossa rotina. E aí a gente tratando isso como um ritual, parte integrante do que a gente faz, vira um hábito. E isso tudo tem que partir da mente. Pois é. Então, quando a gente são coisas simples que eu vou ensinar aqui hoje, mas que se você colocar frequência, consistência, ou seja, você tem uma frequência e faz com qualidade, com consistência, acredite você ou não, pode transformar e muito o seu dia a dia e a sua vida. As pessoas, elas precisam entender que as pessoas de sucesso, as bem-sucedidas, as que são realizadas, nem sempre tem a ver com dinheiro, tem a ver com fazer com qualidade aquilo que se propõe a fazer. E realizar essas áreas da vida, elas precisam ser guiadas por pensamentos corretos. O pensamento tem um poder muito grande. Eles conseguem controlar a nossa mente, direcioná-la sempre a favor daquilo que a gente deseja. Eu costumo falar para os alunos assim: cuidado com o que você deseja, porque acontece. E aí alguns de vocês, né, agora com o projeto Cofrinho, tá claro isso para mim, nas conversas que eu vou tendo de bastidor com os alunos, eles falam assim: eu não quero ter dívida. Qual é o pensamento que eles estão tendo? Eu não quero ter dívida. Mas o cérebro entende que você está martelando a palavra dívida, dívida, dívida. E isso vai te dando atitudes que realmente vão te levar para a dívida. As palavras têm poder. A gente tem uma aula inteirinha falando das palavras. Mas mais do que as palavras são os nossos hábitos. Então, de uma forma vencedora na vida, a gente precisa instalar hábitos novos, que vão criar padrões novos. E com esses padrões que você vai estar adotando, a sua vida transforma completamente. Para criar esses modelos de pensamentos que vão trazer a felicidade, que vão estimular a sua realização, existem algumas verdades que você deveria se repetir todos os dias. Frequente, olhando para o espelho, sozinho, andando, caminhando, indo para o trabalho, voltando. Você deveria repetir para você mesmo. A repetição, ela vai trazendo para você prática e eficiência. E vai também transformando o que é mecânico, que você está inserindo aos poucos, em automático. É isso mesmo. Um comportamento de repetição faz com que você tenha eficiência naquilo. Mas pense, perceba, observe. Às vezes você faz um comportamento de repetição numa coisa que é ruim para você. Saiu de um relacionamento ruim, arrumou outro pior ainda. Por quê? Porque você não entendeu nada do que viveu no primeiro. Se vitimizou, ou então se culpou ou culpou o outro. Não teve a autorresponsabilidade. E novamente você está num ciclo vicioso. Então, o comportamento de repetição tem que ser para hábitos bons o tempo todo. E fazer isso mecanicamente no começo é difícil, sabe? Com a repetição a gente consegue incorporar, automatizar esse ritual. Então, valorizar você. Tem uma cena que eu gosto de usar de exemplo com os nossos alunos. No filme A Cabana, o personagem de Jesus fala assim para o Mark, né? Você tem que perdoar o assassino da sua filha. E o Mark não consegue.
cria lá a rejeição. Tá bom. Só que, o que Jesus ensina para ele, o personagem, no filme, no livro? Repita, eu perdoo o assassino, eu perdoo o assassino. No começo, mecanicamente, o teu cérebro vai lutar contra isso, você não vai querer fazer. Só que a repetição torna automático. E quando torna automático, esse hábito foi instalado. E aí, o personagem consegue perdoar, recupera o corpo da filha, pode dar a ela um sepultamento. No nosso dia a dia, a mesma coisa. Estou usando um exemplo que vocês podem pegar na literatura, que vocês podem pegar na ficção, mas que serve para a nossa realidade todos os dias. Bom, você tem que aceitar que você pode mudar 90% das situações e aceitar 10%. É isso mesmo. Todas as situações, boas ou ruins da nossa vida, 90% delas a gente consegue mudar. Mesmo quando a gente se sente fraco, incompetente, fracassado, a gente pode mudar. Somente 10% das ações a gente deve aceitar, porque a gente não consegue, não está ao nosso alcance. 90% delas você vai conseguir encontrar um direcionamento diferente. Eu não tenho a menor dúvida que se você é plenamente capaz de realizar essa mudança em 90% das situações, você estará satisfeito na sua vida se você começar a colocar isso em prática. Então, na mesma maioria das vezes, é possível fazer algo. Você só precisa encontrar uma solução. Não é fácil, mas lembra, você tem que desafiar você, seu cérebro, todo dia. E nesses desafios, você vai parar de depender de soluções de outras pessoas. Você vai começar a encontrar o seu equilíbrio. E aí, tudo se torna mais prático. Teve um aluno na mentoria que me disse assim, Ana, não é assim que funciona na prática. Eu peguei e falei, começa a testar. Começa a testar. Eu estou te desafiando a testar. E sabe o que ele me disse? Eu vou testar só para te provar que você está errado. Ele não conseguiu provar que eu estava errado, porque ao testar ele se desafiou. E ao se desafiar, ele começou a encontrar as próprias soluções. Tudo está dentro de você, tua força, teus segredos, o teu potencial, a tua capacidade. Eu posso mostrar para você tudo isso o tempo inteiro. Mas se você não acreditar, você não enxerga. E essa solução não traz. A partir do momento que você aceita um problema, ele automaticamente deixa de ser um problema. É verdade, ele passa a ser uma solução. Lembra aquela história que a mãe fala e que a avó fala que a mentira tem perna curta? Tá, e que a verdade falada dói mais naquele momento, mas menos a longo prazo? É isso mesmo. Quando você aceita que você tem um problema, você começa a criar solução para ele. Não tem mais como ficar se vitimizando. Ah, eu tenho esse problema. Convencendo as pessoas de que é difícil. Você não precisa fazer isso mais. Quando você aceita que esse problema existe, que ele precisa de uma solução, você começa a trabalhar em benefício dessa solução. É assim mesmo que funciona. Para se convencer desta importância, né, desse fato de identificar que as soluções são possíveis, você deve repetir uma frase como um mantra. Vou te dar a frase aí, Tiago, transcreve para eles. Vou falar devagarzinho. Eu entendi que isso é um problema. Mas agora que sei, preciso buscar a solução. Repita várias vezes. Eu entendi que tal coisa, né, que isso é um problema. Mas agora que sei, a minha alternativa é a solução. É isso. Simples assim. Um segundo hábito importante que a gente deve instalar no nosso dia a dia é: estou aproximando ou me afastando da vida que eu quero, né? Quando você faz esse questionamento, se você está próximo ou longe da vida que você quer, você consegue medir. A vida que eu quero é trabalhar 8 horas por dia e ter meus finais de semana com a minha família. Tá bom. Se eu tô trabalhando mais do que 8 horas por dia e não tenho final de semana com a minha família, já achei a resposta.
Se eu estou trabalhando menos, mas não tenho o final de semana com a minha família, também não estou longe de ter essa vida. Quando você entende que você está afastado ou próximo da vida que você quer, você começa a criar soluções para encontrar essa vida. Ao final de cada dia, antes de dormir, você deve se perguntar se o que você está fazendo, se o que você fez hoje está te aproximando ou afastando do que você deseja. Porque se está afastando, tira da sua lista, não vai repetir esse comportamento, essa atitude, esse hábito, essa rotina. Agora, se está te aproximando, se você enxerga que está te aproximando, repita. Lembra? Repetição. Torna mecânico, depois vira automático e acontece. Muitas vezes nós temos aí uma consciência sobre o que a gente quer, mas a gente não tem atitudes que levem em direção ao que a gente quer. A atitude é tal oposta. Então, talvez você deve desejar saúde melhor, por exemplo. Eu muitas vezes desejei ter mais saúde, mas eu estava fazendo coisas que me trazia mais saúde. Eu implantei exercício físico, hábito de me exercitar. Eu passei a me alimentar direito. Eu dormi o necessário. Então, eu queria uma coisa, mas eu estava fazendo outra. E aí, lógico, eu estava me afastando do que eu queria. Pensa nisso. É uma dica que parece bobinha, mas tem todo o sentido e é um hábito importante que você deve implantar. O terceiro hábito, que é muito, muito e muito importante, é você entender que na vida tudo é passageiro. Esta é uma frase bastante famosa. Você já deve ter ouvido outras pessoas te falar isso. Se não ouviu, se é a primeira vez, anota aí porque você vai ouvir. Mas é uma grande verdade. Tudo na vida é passageiro. No entanto, a grande maioria das pessoas, elas não aprendeu ainda esse ensinamento. É verdade. E aí elas ficam atrás de coisas para sempre. O para sempre não existe, gente. O que existe é o por um tempo. Então aproveite esse tempo. A gente tem uma aula aqui que eu falo sobre depressão e ansiedade, eu coloco uma linha do tempo aonde eu falo, o ansioso está lá no futuro, o depressivo está no passado, e quem está de bem consigo mesmo está aproveitando o presente. Tudo é passageiro. Então aproveite o seu presente o máximo que você pode. Se bonifique, se valorize a ponto de reconhecer cada vitória que você teve, mesmo as pequenininhas. É nas pequenininhas que você deve, inclusive, se fixar, se firmar, porque você deu um passo à frente, porque você teve uma conquista que vai te levar a outra conquista. Aprenda a gostar das coisas que você tem, mesmo que sejam pequenas. Os seus resultados, mesmo que sejam menores do que você queria. Afinal de contas, você já está um passo à frente. A grande maioria das pessoas só se glorificam quando chega no resultado final. Aprecie a caminhada. Aprecie a caminhada. Você aprende, você ensina, você tropeça, você erra, mas você também acerta. Então, aprecie a caminhada. Você precisa entender que se hoje está passando por uma dificuldade, nesse momento, você tem que passar por ela e procurar soluções de modificar isso, ok? Mas da mesma forma, vai ter momentos bons que também vão passar. Então, na vida, tudo passa. Tanto os momentos ruins de privação, quanto os momentos de glória. Não existe o para sempre. Põe isso na sua cabeça. Aproveite o agora. Arrebenta. Faça coisas que te deixem feliz no agora. Talvez você não tenha tempo do futuro. E o passado, você não consegue voltar lá. Então aprenda com o que foi feito. Para que você possa errar menos agora. Ou errar em coisas diferentes. Lidar com essa transitoriedade, né? Com essa impermanência, com essa coisa de que tudo está mudando e não existe a segurança do para sempre, é uma coisa fundamental para você vencer naquilo que você se propõe. Só assim você é capaz de compreender que não se deve desesperar em situações difíceis.
e que não se pode deixar o seu ego assumir o controle no momento do sucesso. O sucesso passageiro, a vitória é passageira, o problema é passageiro, a tristeza também é. Entenda isso, alinhe as suas expectativas, porque se tudo é passageiro, diga isso para você todos os dias, é passageiro, é por um tempo, vai acabar. Não tenho dúvida que você fará uma enorme diferença no seu dia a dia e vai modificar completamente os seus resultados. Gostou dessa aula? Gostou? Compartilha com seus amigos que precisa ouvir coisas assim, aprender com a gente. Se inscreva no canal. Ficou com dúvida? Comenta aqui embaixo. A gente responde. Beijo, gente. Até a próxima. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, nos acompanhar nas mídias sociais, sempre tem muitas novidades por lá. Qualquer dúvida, acessa nosso site, venha conhecer a nossa história e descobrir quem é o PHS. Obrigada por acompanhar nosso vídeo, um beijo pra você e tchau!